E aí pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Então hoje nós estaremos falando de estações. Deixa eu mostrar aqui para vocês no livro, tá? Então pegando o livro aqui de vocês, ó, nós estaremos falando um pouquinho de estações meteorológicas, tá? Estações meteorológicas é o último capítulo da apostila, para que nós possamos fechar esta disciplina, né, de climatologia agrícola relacionadas à planta, né, ou agricultura. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar aqui, ó, com a nossa apresentação. Então vejam só, né? Numa estação climatológica, meteorológica, né? Nós temos estações mais avançadas, né? Essas estações mais avançadas, elas serão à base de sensores, né, colocados. Então hoje nós temos, por exemplo, na parte de irrigação, temos sistemas totalmente automáticos, né, ou automatizados. Então, como que são feitas essas medições, né? Através de sensores, tá? Então, para as estações mais avançadas, nós temos sensores. Esses sensores, para que vocês possam entender o funcionamento, esses sensores captam as informações, temperatura, umidade do solo, radiação, né, do sol, e com essas informações são enviadas para placas eletrônicas, onde estas placas eletrônicas elas farão a checagem de uma medida pré-estabelecida e farão a comparação. Caso um exemplo do solo, eu tenho uma certa umidade baixa, ou seja, eu preciso que este solo seja irrigado. Então o que vai fazer? O sensor manda essa informação para a placa eletrônica confere, compara as informações, e se verificar que a informação está abaixo do estabelecido, o que ela faz? Ela aciona um atuador, né? E esse atuador, por exemplo, fará com que aquela determinada área seja irrigada, tá? Isso é um sistema, né, automatizado, tá certo? Mas a gente vai ver os princípios básicos aqui, os instrumentos utilizados, as formas de se colocar, né, para que possa ser feita uma mini estação climatológica, né, meteorológica, dentro de uma propriedade rural, tá? Beleza? Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma planta, né, de uma estação. Lembrando, olha só, é importantíssimo sabermos a posição, tá? Isso aqui não está aqui de bobeira, de à toa. Então veja que uma estação meteorológica precisa seguir o que? A rosa dos ventos, precisa estar montada nesse posicionamento, do sul para o norte, nessa posição, tá? Então nós vemos aí, ó, que o número 1, termômetro de máxima, mínima, psicrômetro, evaporímetro de Piché e termohidrógrafo. Hidrógrafo. É palavrinha difícil. Termohidrógrafo, tá? Posicionado nessa posição. Tanque classe A, evaporímetro 2 e 3, a gente vai ver já, tá? Esses pontos aqui. Pluviométrico, pluviógrafo, tá? 4 e 5, ó. Bateria de geotermômetros, heliógrafo, evapotranspirômetros ou lisímetros. 9. Anemógrafo universal. 10. Barômetro e barógrafo aneroide. E 11 é escritório, tá? Então são esses xingamentos que vocês viram aí, a gente vai ver já. Então
Aqui nós pegamos um pequeno exemplo, né? Ó, estação, cidade gaúcha, registro da data, temperatura máxima 24,3 graus, temperatura mínima 23 graus, umidade relativa do ar 62, pressão atmosférica. Vejam que todos os itens que vimos nas aulas anteriores, né? 972,9 HPA é a unidade de pressão. Precipitação é chuva, tá? Ventos estão numa direção a 150 graus e a velocidade desse vento 0 metros por segundo. Latitude, longitude e altitude, certo? Então essas são as informações de uma estação meteorológica automatizada, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, para que vocês possam ver aonde poderia ficar uma estação dessa, né? Climatológica, meteorológica, né? Cada um pode chamar de uma forma melhor. O abrigo meteorológico, tá? Então vejam, tem alguns componentes, porque como se trata de instrumentos, né? Instrumentos, eles precisam ter certos cuidados, tá, galera? Então uma coisa que eu quero que vocês saibam, que instrumentos, eles precisam ter certo cuidado, tá? Por quê? Porque eles, ao longo do tempo, eles vão perdendo a sua precisão. E aí, perdendo a sua precisão, talvez aqueles valores que você está medindo podem estar de forma errada, tá? Ou incorreta. Então aqui é só para que vocês tenham uma ideia como é montada essa estrutura, né? Um abrigo, instrumentos meteorológicos usados para estações convencionais. Então, utilização de venezianas, né? É uma forma de se utilizar. Temos aí, ó, um termômetro convencional de mercúrio em vidro, tá? Então, o termômetro, eu acho que para a grande maioria de vocês aí é muito fácil identificá-lo, né? Um termômetro. Nós temos os termômetros digitais, nós temos os termômetros, esse aqui no caso analógico, tá? Beleza? Tranquila? A maneira correta de fazer a medição é importantíssimo. Nós fazemos as medições corretas, tá? Então, para que eu possa fazer uma medição correta, eu preciso estar de maneira perpendicular ao termômetro. Então, o termômetro estará na vertical. A minha visão precisa estar na perpendicular, ou seja, que forme um ângulo de 90 graus, tá? Para que a medição saia correta. Porque como nós estamos falando de várias linhazinhas, né? Que são as escalas, os valores aí. Então, se a gente quer ter uma precisão maior, a gente precisa fazer uma leitura de modo correto, tá? Posição do termômetro de máxima, parte superior, e de mínima. Então, ó, posição do termômetro de máxima está na parte superior e o de mínima. Beleza? Tranquilo, ó. Posição do termômetro de máxima e mínima inferior, ó, termômetro de mínima, são as posições, tá? Opa. Diferentes tipos de estrangulamento, tubo capilar, termômetro de máxima, né? Movimento necessário, preparação de um termômetro de massa. Então vejam só, para que eu possa fazer uma reconfiguração do meu termômetro, né, de máxima, eu preciso fazer este movimento, né? Levá-lo à altura mais ou menos do seu ombro, né? E depois trazê-lo próximo à sua perna, tá certo? Esse é o movimento que é feito. De relva, temos o termômetro de temperatura mínima de relva. Psicômetro de funda esquerda, cuja ventilação é obtida fazendo girar o suporte dos termômetros e psicrômetros, com aspiração mecânica embutidos na parte superior, né? Então temos psicrômetro aspirado, psicrômetro não aspirado. Aí temos a forma de montagem, tá? A forma de montagem, como é feita, né? Parte elétrico. O evaporímetro de Pichet,
tá? Evaporímetro de piché, atimômetro de piché. Isso aqui, galera, vamos lá, vamos voltar aqui, ó, na apostila de vocês, para que vocês possam estar ciente aonde eu estarei vendo isso lá no último capítulo, tá, galera? No último capítulo a gente vai estar vendo essas partes aí, tá? Deixa eu voltar aqui para que vocês possam aqui, ó. Então, falei um pouquinho das estações, ó, meteorológica automática, que é baseada tudo por sensores, termômetros de mínima, termômetro de máxima, olha as posições aí, ó, termômetro de mínima e termômetro de máxima, tá? Beleza? Posições que eles devem ficar dentro daquela estaçãozinha que a gente viu com as venezianas, beleza? Olha o termômetro de relva. Beleza? Isso é a apostila de vocês, tá, galera? Instalado a 5 centímetros da superfície do solo. Todos eles são para medir temperatura, não esqueçam, né? Aí tem o geotermômetro. Geotermômetro ele fala um pouquinho mais para frente aqui. Deixa eu voltar para o material aqui, ó. Geotermômetro. Vamos pegar aqui o geotermômetro. Olha eles aqui, ó. Geotermômetro. Aqui. Olha aí, ó, como é instalado um geotermômetro. Então veja que o bulbo, né, ele está dentro do solo, tá certo? Precisa estar numa haste e é uma inclinação de 30 graus, na parte vertical, tá? Olha aí a bateria de geotermômetros. Quando falar bateria, é que são vários termômetros montados, tá certo? Ó, veja que eu tenho a montagem desses geotermômetros em três diferentes formas, né? Fica bem claro aqui, ó, porque aqui eu tenho uma grama, aqui eu tenho uma cama, né? Como se fosse uma grama já uma palhada, né? Podemos chamar até de uma palhada. E aqui na própria terra, tá certo? Ó? Beleza? Essa aqui já é outra coisa. Essa aqui. Então os geotermômetros, como a gente viu na apostila de vocês, ó, os geotermômetros, como eles devem estar instalados, olha aí, ó, as posições. Temos esses aparelhos aqui de medição de radiação solar. Então, ó, piranômetro, actinógrafo, heliógrafo. Heliógrafo nós vimos lá na estação, né? Então, são para fazer medições de radiação solar, tá? Tanque evaporométrico. Então, vamos ver aqui, ó, o tanque evaporométrico. Deixa eu ver se... Olha o heliógrafo aí, ó, tá vendo? Uma vista um pouquinho melhor do heliógrafo aí, ó, para que vocês possam. E aí temos outros tipos de medição de radiação solar, tá? Ó, outras formas, outros aparelhos, olha aí, ó, heliógrafo. Veja que ele tem parte graduada, tá certo? Ó, parte graduada. Isso aqui é outra coisa de vento. Vamos procurar aqui o tanque evaporimétrico. Vamos ver se a gente tem esse aqui. Acho que esse aqui. Não, aqui. Pronto, olha aqui, ó. Tá aí. Tanque evaporimétrico, certo? Ó, tipo classe A. Então nós temos um poço tranquilizador com micrômetro, um anemômetro, medição de velocidade, e termômetro tipo U, né? Formato em U, o termômetro, tá aí, ó, a posição deles aí, ó, instalado, vende-se em seu interior o poço tranquilizador, né? Ó, temos outras formações, ó, esboço de tanque russo com superfície de evaporante de 20 metros quadrados. E um outro formato desse tipo de tanque, só que é enterrado a 3.000 centímetros quadrados em superfície evaporante. Então aquele tanque que nós vemos aqui, ó. Então eu tenho, por exemplo, esses dois outros formatos que podem ser utilizados, tá? Olha aqui, ó. Opa. Olha lá, ó. Um detalhezinho do equipamento que fica instalado aqui, né? Ó. Esse equipamentozinho instalado aqui.
Então, para vocês verem o detalhe, vejo que tem uma regra graduada. Porque assim, ó, se a gente está falando de uma estação meteorológica e eu estou utilizando diversos tipos de instrumento, com certeza para fazer medições. E se eu farei medições, eu terei, por exemplo, escalas graduadas, tá? Escala graduada é régua, né? Mais comum, mas são chamadas de escalas graduadas, que é o micrômetro. Ele fala o micrômetro, essa escalinha aqui, ó, graduada, para a leitura do tanque evaporimétrico classe A, tá? Então esse carinha, aí eu venho aqui com o meu micrômetro, que é essa escalinha graduada aqui, tá? Vamos ver um outro aqui, ó. Bem, anemômetro, eu acho que para medir medição, né? Vamos ver aqui, ó, anemômetro está aqui, acho que no final, olha aí, ó. Então nós temos o catavento, né, de Wilde, precisa ter, importante. Aí nós temos o anemômetro de conchas, tipo totalizador. E temos o anemômetro de contato, esquerda, e cronógrafo, direita. Tá? Então assim, ó, se eu tenho um equipamento que fará a medição, essa medição precisa estar sendo registrada em algum local. Beleza? Tranquilo? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Anemógrafo, ó. Anemógrafo, galera, é assim, ó. Vocês já devem ter assistido filmes onde acontecem, por exemplo, terremotos. E aí fica tem um rolo de papel graduado, né? E fica como se fosse uma agulha, né? E aí ele fica registrando todo aquele abalo, né? E aí se tiver muito abalo, aquela agulha começa a se mexer com maior velocidade. O vento aqui, ó, anemógrafo, né? Para registrar a velocidade do tempo. Então isso aqui é um equipamento totalmente analógico, tá? Totalmente analógico, olha aí, ó. Beleza? Tranquilo? Lógico que teremos equipamentos mais modernos aí, né? Que mais que nós temos aqui? Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui nós temos, olha aqui. Aí temos o pluviômetro, né? Pluviômetro tipo Vale de Paris. Então vejam que esse é um pluviômetro mais sofisticado, né? Não sofisticado não, mais elaborado, respeitando certas alturas e certos detalhes que devem ser feitos numa estação meteorológica. Então, aquela reguinha graduada que a gente vê, beleza, tranquilo, para uma medição simples vai, mas para uma estação meteorológica nós precisamos ter a montagem desse sistema aqui, ó, tá? De um pluviômetro nessa posição. Aí temos vários tipos, ó, temos o de Raman, né? Ville de Paris, o esquema de pluviômetro totalizando coletores intercambiáveis, né? Então temos alguns tipos aí, ó. A proveta pluviométrica. Então a proveta pluviométrica é um copo, né? Uma caneca que tem várias graduações aqui. Então, você vai pegar essa água e vai colocar nessa caneca, tá? Beleza? Acho que na apostila de vocês ele mostra, né? Pluviógrafo. Olha aí, ó. Pluviômetro. Olha aí, ó, montagem 1 aqui, né? Esse aqui tipo de Paris. Beleza? Então a estação meteorológica é bem tranquila, é bem simples, tá? Beleza? Tranquilo aí, minha galera. Então a estação pluviométrica é a utilização desses todos os equipamentos aqui em uma determinada área a fim de fazermos medições, tá? Medições de diversas posições. Olha aí, ó. Bateria de evapotranspirômetros, né? Olha aí como que eu faço essas medições, ó. Nível do lençol freado, depósito de boia, alguns tipos aí, isso aqui eu já passei. Barômetros, olha aí, ó, como a medida da temperatura, né? Então aqui, essa agulhazinha aqui, ó, ela vai mexendo, então a temperatura vai aumentando, isso ao longo de
um determinado tempo, tá certo? Só você bota um dia, ele vai fazendo essas medições aí. Só que é feito de forma analógica, tá? Totalmente analógica. Beleza? Falando desse. Então assim, para um, ó, aqui, ó. Então aqui eu tenho, veja só como é que funciona. Eu tenho aqui esse anemômetro de caneca e aqui dentro, ó, aqui dentro fica todo esse sistema aqui para poder fazer o registro. Beleza? Então assim, de uma forma, olha aí, ó, tá vendo? É isso aí, ó. Olha lá, ó. Tá? Então tá aqui controlando a velocidade dos ventos e aí ele vai fazendo as leituras aqui. Depois a pessoa retira essas folhas, né? E faz toda a análise necessária. Então, veja, vamos voltar lá no começo. Vou voltar aqui, Então tá aí. Então, basicamente, uma estação meteorológica é o que? Baseada em medições dos elementos relacionados ao clima que nós vimos nas aulas anteriores, para que a pessoa nesta propriedade faça a análise e veja como está a sua propriedade em relação a esses elementos climáticos, tá? Beleza? Tranquilo? Eu queria mostrar só mais uma coisa aqui antes da gente finalizar. Deixa eu abrir aqui para vocês que eu queria mostrar para que vocês possam eu peguei aqui, né, para que vocês possam visualizar. Eu peguei no estado do Maranhão, mas vocês podem pegar isso em outros estados, né, para a relação da precipitação, tá certo? Ou as chuvas. Então, essas chuvas, vejam só, isso é uma média histórica. Então ele considera aqui, ó, de 86 a 2010. Lembrando que aqui, ó, é o índice pluviométrico, né? 110, por exemplo, milímetros, tá certo? E aqui 290 milímetros. Então a gente considera aqui pouca chuva e aqui no azul muita chuva. Então vejam que em janeiro eu tenho, a gente tá, para que vocês possam se situar, a gente tá mais ou menos aqui, ó, nesse pedaço aqui, né? Nessa região aqui, ó. Então vejam que nessa região aproximadamente a gente tá ali, ó, entre o verde e o amarelo. Vamos por aí 230 a 170, certo? Aí vamos passando os meses, olha só, vejam que as condições de chuva, isso foi o que ocorreu, não é previsão, é o que ocorreu, tá? Média histórica. Vejam que as chuvas, olha aí, ó, as chuvas que nós tínhamos no sul do estado começaram a cessar, certo? Ó, em relação a janeiro. Então, em fevereiro, as chuvas começaram a se concentrar mais aonde? Ao norte do estado. E aí vejo que continua mais ao norte. A região sul aqui, ó, vamos pegar a região central aqui, sul, começou a ter menos chuvas, né? Vejam só que a região norte continua em chuva, já estou em abril. Aqui já começa a ter uma certa escassez de chuva. Maio, aí a coisa já apertou muito mesmo, já incluindo o norte já do estado. E aí aonde chove mais ao litoral, né? Nessa parte aqui, o litoral aqui, que aqui a gente sabe que é o mar, né? Então essa região litorânea aqui que está chovendo um pouquinho mais em maio, mas se a gente pegar metade do estado para baixo, já está quase sem chuva, né? Aí quando a gente chega em junho, aí acabou, né? Aí veja que eu tenho aqui nesse pedacinho aqui um pouquinho ainda de chuva, mas a região central e sul do estado já praticamente não chove. Isso vai se propagando para julho, agosto
E aí em setembro a coisa começa a mudar um pouquinho, mas ainda tem muita pouca chuva. Aí quando começa outubro, aí vejam que as chuvas começam no sul do estado, olha aí, ó. E aí elas vão aumentando, né, em direção ao norte, né, porque aí agora vejam que nessa época do ano, ó, o sul do estado que tem mais chuva e ao norte do estado já está muito pouca chuva mesmo, né? E aí vai se avançando, né? Novembro já tem um pouco mais de chuva nessa região sul aqui, ó, principalmente onde nós estamos, né? Olha aí, ó, dezembro já começa a ter mais chuvas, principalmente na região sul do estado. E aí janeiro se repete. Então eu só queria mostrar isso para vocês. Depois eu vou até disponibilizar essa apresentação para que vocês possam ter uma ideia de como as chuvas ou as precipitações se movimentam, tá? Beleza? Então é isso, galera. É uma aulinha curtinha, bem rapidinha, né? Só mostrando alguns itens de estação meteorológica, né? Para que vocês possam conhecer alguns componentes de uma estação meteorológica. Caso vocês tiverem alguma fazenda aí que trabalhem, visitem, dê uma olhada. Mas é uma estação meteorológica, ela está lá basicamente para fazer as medições, as leituras dos elementos que vimos nas aulas anteriores, tá? Então, ó, teremos prova amanhã. Hoje é só essa aula para que vocês possam dar continuidade na avaliação de vocês. Continue fazendo as provas. Qualquer dúvida estou à disposição. Amanhã a gente tem a segunda prova que eu libero. Então continue os seus estudos e até mais.